A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E bora para mais uma aula. Lição de número 12. Santificação, um caminho a percorrer. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma de nossas conversas. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é absolutamente central, principalmente para quem está começando na caminhada cristã, sabe? Para os novos convertidos. É uma palavra que a gente ouve muito, mas que às vezes pode soar assim meio abstrata, quase inalcançável. Santificação. É verdade. E a nossa missão aqui é justamente desmistificar essa ideia. A gente vai usar como guia uma lição muito clara, chamada Santificação, um caminho a percorrer. O objetivo é entender de um jeito prático por que esse processo é tão necessário, como ele funciona mesmo no dia a dia e por que é uma busca constante para todo mundo que segue a Cristo. Não é sobre atingir uma perfeição impossível, mas é sobre entender a jornada, né? Exato. E olha, para já colocar a importância desse assunto em perspectiva, a lição começa com um versículo que é um verdadeiro pilar para essa discussão. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso já tira o tema do campo da sugestão, né? E coloca ele no centro da experiência cristã. É um chamado fundamental. Uau! Sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito forte. Então, vamos começar pelo princípio. Quando a lição fala de santificação, o que ela quer dizer exatamente? Porque muita gente pode associar com uma lista de regras, um monte de não pode. É por aí? Então, essa é uma confusão bem comum, mas a lição nos leva para um lugar bem diferente. Ela usa duas palavras-chave: purificação e separação. Certo. Mas é crucial entender o sentido dessa separação. Não é se isolar do mundo numa bolha, de jeito nenhum. É a ideia de ser separado do pecado para ser dedicado, separado para Deus. É um processo contínuo, sabe? Não é um evento único. É como se a cada dia as atitudes, os pensamentos, o caráter fossem sendo moldados para se parecerem mais com os de Cristo. É uma reorientação da vida. Gosto dessa ideia de reorientação. E um ponto que a lição frisa bastante é que esse caminho é exclusivo para quem passou pelo novo nascimento, para a chamada nova criatura. Por que essa distinção é tão importante? Não é tipo um conceito universal de ser uma pessoa melhor. Ah, aqui está um ponto fascinante. A lição explica que a santificação não é um programa de autoajuda. Ela é descrita como uma obra sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa. Entendi. Ou seja, segundo o material, alguém que não crer, que não teve essa experiência do novo nascimento, não tem como participar desse processo, porque falta o agente transformador principal, que é o Espírito, entende? É por isso que é algo intrínseco à nova vida em Cristo. Então é uma consequência direta desse novo começo. E essa ideia se expande, né? A lição não fala só do indivíduo. Ela também fala da igreja como um todo. Usa aquela imagem poderosa da igreja como a noiva de Cristo, que deve ser apresentada gloriosa, sem mácula nem ruga. O que essa metáfora diz pra gente sobre a santificação? Essa metáfora eleva tudo a outro nível. Ela transforma a santificação de uma busca, assim, pessoal por pureza em uma questão de relacionamento e de identidade coletiva. Se a igreja é a noiva, então a santidade não é só sobre seguir regras, é sobre se preparar para um encontro, é sobre honrar o noivo que é Cristo. A lição reforça que ele se entregou por ela para a santificar. Isso mostra que a santidade é a própria vontade de Deus para o seu povo, não é uma opção no cardápio da vida cristã. É tipo o prato principal, é o caminho necessário para o destino final, a Jerusalém Celeste. Entendi. Então, se é a vontade de Deus e é um processo contínuo, a pergunta que fica é: como isso acontece na prática? Porque, sinceramente, soa como uma tarefa gigantesca. A lição fala sobre algo que me pareceu central. Uma espécie de parceria. Exatamente, essa é a palavra. Não é nem 100% esforço humano, nem uma ação divina em que a pessoa fica passiva só assistindo.
A lição descreve uma cooperação divino-humana. Do nosso lado, do lado humano, o ponto de partida é uma atitude de entrega total a Deus. Cita-se o conselho do apóstolo Paulo: fazei tudo para a glória de Deus. Certo. E isso significa redirecionar o propósito de tudo que se faz. Não é mais sobre a própria glória ou satisfação, mas sobre honrar a Deus em cada pequena e grande decisão. Essa ideia de entrega total é muito profunda. É como se a pessoa dissesse: ok, a minha vida não me pertence mais nos mesmos termos. E a lição conecta isso com o fato de a gente ter sido comprado por um bom preço. Parece que a santificação é a nossa resposta lógica e amorosa a esse resgate. Perfeito, uma resposta de gratidão. A pessoa que compreende a profundidade do que Cristo fez por ela, naturalmente deseja viver de uma forma que o agrade. A entrega não se torna um peso, mas uma expressão de amor e compromisso. A partir daí, Deus entra com os meios para que essa transformação aconteça. E quais são esses meios que Deus provê? O que a lição destaca? A lição aponta para uma trindade de ferramentas poderosas, digamos assim. Primeiro, a purificação contínua pelo sangue de Jesus, que nos perdoa e nos limpa. Segundo, a ação direta do Espírito Santo, que nos convence do pecado, nos guia, nos capacita. E terceiro, e aqui entra a nossa participação ativa, o poder da palavra de Deus. A pessoa que nasceu de novo, então, busca, ora, se interessa e, crucialmente, mergulha na palavra. Ela não fica parada esperando a santidade cair do céu. Ok, vamos nos aprofundar um pouco nisso. Porque o papel da palavra de Deus parece ser um mecanismo central. A lição cita a oração do próprio Jesus, lá em João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como um livro, um texto pode ter o poder de santificar alguém? É uma ótima pergunta. A lição explica que a palavra de Deus não funciona só como um manual de instruções, sabe? Ela possui o que é descrito como uma virtude purificadora. E funciona em vários níveis. Primeiro, ela nos informa sobre o padrão de santidade de Deus e a necessidade de buscá-lo. Segundo, ela nos corrige, quase como um espelho que mostra onde a gente está sujo. E terceiro, ela nos guia, mostrando o caminho certo a seguir. Ao alimentarmos nossa mente com a palavra, a gente está dando para o Espírito Santo a matéria-prima para trabalhar em nossa transformação. Ah, então não é um ato mágico, mas um processo de renovação da mente. A palavra redefine a nossa visão de mundo, nossos valores, o que a gente considera certo e errado, e ao pensar diferente, a gente começa a agir diferente. Exatamente. A palavra nos ajuda a entender o processo que Paulo descreve em outras cartas de se despojar do velho homem e se revestir do novo. Ela nos ensina a pensar nas coisas do alto, a mortificar o que não agrada a Deus. É uma ferramenta ativa de crescimento espiritual. Ela nos certifica a viver como testemunhas fiéis de Jesus aqui na Terra. Tudo bem, já entendemos o que é a santificação e o processo divino-humano por trás dela. Agora vamos trazer isso para o chão da fábrica, para a vida real. Falamos em transformação, mas transformação de quê, exatamente? A lição é muito prática nesse ponto e diz que a santificação atinge todas as dimensões do ser humano. Sim, e ela divide essa aplicação prática em 3 áreas cruciais, o que ajuda muito a visualizar. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a transformação da mente. Citando Romanos 12, a lição fala sobre a necessidade de uma completa mudança na mente. E nos alerta a não nos conformarmos com a maneira pecaminosa do mundo viver. Não se conformar é um comando forte. Isso implica uma resistência ativa. Mas na prática, como se dá essa transformação da mente? Nossos pensamentos parecem ter vida própria às vezes, né? É verdade. E a lição reconhece que não é algo instantâneo. A diferença entre a vida antiga e a nova passa necessariamente pela mente. O texto sugere uma disciplina. A ideia não é que maus pensamentos nunca mais virão. Isso é quase impossível. A chave, como a lição aponta, é impedir que eles permaneçam e criem raízes. Certo. Isso envolve uma vigilância sobre o que a gente consome, o que vemos, o que ouvimos, até o que falamos. E, claro, a parte proativa é alimentar a mente com a palavra de Deus, como a gente já discutiu. É trocar o alimento mental, basicamente. Entendi. Começa por dentro, na mente. Qual a segunda área que a lição destaca? A segunda área é a santificação do corpo.
E isso é algo que, por vezes, no meio de discussões tão espirituais, pode ser esquecido. A lição nos lembra de um conceito bíblico fundamental. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Existe um ensinamento que a lição critica de que Deus só se importa com o coração, com o espírito. Mas as Escrituras são claras ao dizer que devemos glorificar a Deus também com o nosso corpo. Nossas têm implicações enormes. Significa que a forma como tratamos nosso corpo, o que fazemos com ele, onde o levamos, tudo isso faz parte da nossa jornada de santificação. A lição chega a dizer que a gente não tem a liberdade de usar nosso corpo sem antes consultar a vontade de Deus, porque ele pertence a ele. Exatamente. Essa ideia é poderosa e contracultural. A santificação não é um conceito etéreo, desencarnado. Ela inclui a pessoa por inteiro, espírito, alma e corpo. Todas as áreas da nossa vida devem ser progressivamente alcançadas e transformadas pela ação da palavra e do Espírito Santo. É uma abordagem holística da vida cristã. Ok, então falamos da transformação interna, na mente, e da forma como vemos e usamos nosso próprio corpo. Mas nada disso acontece numa bolha, certo? Inevitavelmente a gente tem que interagir com o mundo. Como esse processo de santificação sobrevive ao contato com a família, o trabalho, os amigos? Essa é a ponte para a terceira e última área prática que a lição aborda: santificação e vida social. O texto usa uma imagem muito boa. Não somos uma ilha. Uma pessoa salva em Cristo continua inserida em múltiplos grupos sociais. O chamado cristão, na maioria das vezes, não é para o isolamento monástico. Então, se não é para se isolar, qual é a orientação? Como navegar nessas águas que podem muitas vezes nos puxar para longe desse caminho de santidade? A palavra-chave que a lição oferece é vigilância. O chamado é para estar atento, consciente. É preciso ter discernimento para que as nossas interações sociais, nossas amizades, os ambientes que a gente frequenta não prejudiquem nosso processo de santificação. A Bíblia está repleta de alertas sobre o perigo das más influências. A instrução não é fugir do mundo, mas, estando no mundo, permanecer vigilante, orando. E sendo uma testemunha. E, mais do que isso, aproveitar as oportunidades para ser uma testemunha de Jesus, para ser sal e luz nesses ambientes. Faz todo sentido. É um equilíbrio delicado entre ser influenciador em vez de ser influenciado. É estar presente, mas sem se conformar. Perfeitamente. É viver a oração de Jesus, que pediu ao Pai não que tirasse seus discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal. A santificação na vida social é exatamente isso: aprender a viver nesse mundo sem pertencer a ele, refletindo a santidade de Deus em nossos relacionamentos. Excelente. Então, fazendo uma síntese do que a gente conversou, com base nesta lição, fica claro que a santificação não é um troféu que se conquista e se coloca na estante. É muito mais como uma trilha que se percorre dia após dia. É um processo contínuo, progressivo, que parte da própria vontade de Deus, para todos que o seguem. Exato. A conclusão da lição amarra tudo isso de forma muito precisa. Fomos chamados por Deus para a santificação. E não estamos sozinhos nessa jornada. Participamos ativamente desse processo, mas sempre capacitados pelo poder do Espírito Santo e guiados pela palavra de Deus. E o lembrete final é aquele versículo do início: sem santidade é impossível ver a Deus. Isso mantém a nossa motivação sempre acesa. E uma reflexão final que esta lição nos provoca, e que talvez seja mais importante, é que a santificação não é definida apenas por aquilo que a gente evita, pelas coisas que deixamos de fazer. Ela é, acima de tudo, sobre quem estamos nos tornando. É o processo de, pouco a pouco, refletir o caráter e a santidade do próprio Deus em cada canto de nossas vidas, em como pensamos, em como tratamos nosso corpo e em como nos relacionamos com os outros. Finalizamos por aqui. Bons estudos e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e fique atento às notificações. Fique na paz do Senhor. Bons estudos e até o próximo Discipular Mais Talk.